Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo, cálculo 3, vamos estudar agora as derivadas parciais. Na verdade, estudar as derivadas parciais é estender o conceito de derivadas de função de uma variável que a gente estudou na disciplina de cálculo 1 para funções de várias variáveis que a gente está estudando agora na disciplina de cálculo 3. Então, na verdade, nós vamos estender esse conceito. A gente viu lá no cálculo 2 que, por exemplo, tendo a função f de x igual a 2x ao cubo mais 3, a derivada dessa expressão vai ser derivada de 2x ao cubo, 3 vezes 2, 6x ao quadrado. A derivada do 3, como o 3 é constante, a gente viu que a derivada do 3 é igual a zero. Então, sendo assim, a derivada dessa expressão em relação a x é 6x ao quadrado, né? A gente usa essa linha para representar a derivada. Então, derivada de 2x ao cubo, 6x ao quadrado, derivada do 3, que é a constante, é zero. Outro exemplo que a gente estudou no cálculo 1. Derivada de f de x igual a 2 mais cosseno de 3x. Derivada do 2 é zero. Por quê? Porque o 2 é constante. A derivada da constante é zero. Derivada de cosseno de 3x, derivada, como o cosseno está representado dentro dele 3x, tem uma ideia de função composta, então a derivada seria feita pela regra da cadeia. Derivada de cosseno é menos seno, derivada de 3x é 3. Deriva a parte de fora, depois deriva a parte de dentro. Parte de fora, na verdade, é representada pelo cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Derivada de 3x, 3. Organizando a expressão, menos 3 seno de 3x. Então, nos dois exemplos, a gente pode notar o seguinte, que a derivada do 3, a derivada do 2 é igual a zero, porque 3 e 2 são constantes. E outra coisa que a gente pode notar é que a gente utilizava a linha para representar a derivada. O que acontece é que quando a gente começa a trabalhar com mais variáveis, a gente não tem como representar a derivada em relação à linha. Por que a gente não tem como representar a derivada em relação a essa linha que a gente usava? Porque a derivada numa função de uma variável, no caso x, a derivada só acontece em relação a x, é a única variável. Porém, se eu tenho uma função de x e y, eu posso derivar tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, uma das notações que a gente pode usar é essa, fx, fy, onde esse x indica que eu estou derivando a função f de xy em relação a x, e esse y representa que eu estou derivando a função f de xy em relação a y. Outra coisa que é interessante nas derivadas parciais, quando estou fazendo a derivada em relação a x, lembrar que a derivada nada mais é que uma taxa de variação. Então, se eu estou derivando em relação a x, é como se eu estivesse analisando a taxa de variação em relação a x. Se a taxa de variação acontece em relação a x, então o y é constante. Então, nessa função 2x mais 3y, quando eu vou derivar em relação a x, derivada de 2x, 2. Derivada de 3y, como essa expressão não tem o x, então ela é constante. Ela é vista como constante. E sendo uma constante, a derivada dela é igual a zero. Né? Derivando em relação a y, calcular a derivada da função em relação a y é calcular a taxa de variação em relação a y. Se eu estou analisando a taxa de variação em relação a y, é porque o x é constante. Assim sendo, derivada de 2x, como 2x é constante, 0. Derivada de 3y, 3. Então, se eu derivo em relação a x, tudo que não tem x é constante. Se eu derivo em relação a y, tudo que não tem y é constante.